Boa noite, meu nome é Mayra Bassa Martim, eu sou aluna da professora Simone Nasser, e o tema do meu referencial teórico é um modelo conceitual de avaliação de acessibilidade, personalização e sobrecarga sensorial das interfaces digitais para criança com transtorno do espectro autista. Nesta apresentação, eu desejo compartilhar com todos vocês os principais fundamentos teóricos que sustentam, então, a minha proposta da dissertação. Essa pesquisa, ela busca estruturar um modelo de avaliação que leve em conta esses critérios de acessibilidade, de personalização, de controle da sobrecarga sensorial dentro de cada interface digital que é destinada exclusivamente para as crianças com TEA. O capítulo eu dividi em 6 blocos, começando pelo TEA e as suas características cognitivas e sensoriais, passando pelos critérios sensoriais e métodos de avaliação. Depois disso, eu avanço para os fundamentos da acessibilidade digital, os tipos de testes aplicáveis e também as práticas de design inclusivo nos ambientes mobile. Todos esses elementos compõem, então, a base do modelo que eu vou propor na dissertação. O transtorno do espectro autista, ele é uma condição do neurodesenvolvimento que ele afeta a comunicação, o comportamento e, acima de tudo, o processamento sensorial. Lembrando que o TEA não é uma doença. Então, essa figura que eu coloquei aqui, ela resume o fluxo da modulação sensorial. Então, desde quando ele recebe o estímulo do ambiente, até a resposta comportamental e as estratégias que cada indivíduo pode usar para a autorregulação. Então, entender como esse percurso ele funciona é fundamental para que a gente consiga propor os ajustes na interface digital para que elas consigam ser mais acolhedoras e mais seguras, né? As crianças com TEA, elas podem apresentar tanto habilidades cognitivas muito específicas, quanto déficits na área de flexibilidade mental, memória de trabalho, a leitura social. Então, nesse quadro aqui, eu apresento e organizo essas características conforme elas vão aparecendo na literatura. Essa compreensão e entender tudo isso é fundamental para guiar o design de interface que respeitem a forma como essas crianças, elas aprendem e interagem. As respostas sensoriais no transtorno do espectro autista, elas variam entre hipersensibilidade e hipossensibilidade. E uma interface com sons repetitivos, animações bruscas, essa sobrecarga visual, ela pode ser para uma criança uma experiência que a desorganize. Por isso, quando a gente pensa a partir do sensorial, isso não é um detalhe, mas é um requisito da acessibilidade. Esse quadro aqui, ele sintetiza como cada tipo de resposta sensorial influencia a interação digital e quais ajustes seriam os recomendados no UI para reduzir essa sobrecarga. Então, por exemplo, a hipersensibilidade visual, que é a rejeição a brilhos, a distração com cores fortes, usando uma paleta suave, um contraste mais moderno, e evitar essas animações, ela pode trazer mais conforto para os usuários que possuem o transtorno do espectro autista. Essa personalização sensorial, nesse contexto, ele não é um recurso, mas ele é fundamental para garantir que a criança consiga se engajar dentro da interface. A avaliação do perfil sensorial, ela é feita com instrumentos que já são padronizados, como o Sensory Profile e o SPM2, mas também com protocolos observacionais. Então,
Nesta figura aqui, eu trouxe os métodos de avaliação sensorial no TEA, que são tanto as escalas padronizadas, quanto esses protocolos observacionais. Cada um deles serve para uma etapa fundamental da avaliação. E essa figura aqui, ela vai mostrar essa triangulação entre as escalas, as observações e os relatos, que tem sido essa prática altamente recomendada dentro da literatura para conseguir avaliar esse perfil sensorial das crianças. Quando nós falamos em acessibilidade digital, nós também precisamos falar aí de criação de ambientes tecnológicos que possam ser usados por qualquer pessoa, respeitando essas limitações visuais, motoras, cognitivas ou sensoriais. E no caso específico do transtorno do espectro autista, isso significa que a gente precisa adaptar a experiência, não só tecnicamente, mas também cognitivamente, com base em tudo que a criança percebe no mundo digital. As principais referências que nós temos é a WCAG 2.2 e a norma brasileira, que é a NBR 17060. As duas, elas enfatizam 4 princípios que são fundamentais: perceptível, operável, compreensível e robusto. Esses são os pilares que orientam todo o desenvolvimento das interfaces inclusivas e devem ser integrados desde o início do projeto, não como uma correção tardia, por exemplo. Quando nós avaliamos a acessibilidade, isso envolve aplicar alguns diferentes níveis de testes, como os testes heurísticos com especialistas, os testes automáticos com validadores, manuais, com teclado, leitor de tela, e o mais importante, os testes com os usuários reais, né? E a acessibilidade, ela precisa ser validada na prática, com dados sobre conforto, sucesso na tarefa e o esforço que foi percebido durante a realização da mesma. Além dos testes, nós também usamos métricas objetivas e subjetivas. Isso inclui tempo de execução, número de erros, mas também aspectos como o conforto sensorial e a percepção desse esforço. Essas métricas, elas são indispensáveis para validar se a interface atende ou não o público-alvo. Os sistemas mobile, hoje, eles já oferecem alguns recursos que são nativos, como leitores de tela, ajustes de contraste, controles aí do movimento, mas muitos ainda não exploram essas possibilidades, ou simplesmente não testam com crianças neurodivergentes. E isso pode comprometer toda uma experiência aí do usuário. Um dos conceitos mais importantes aqui é a previsibilidade. Então, as interfaces com fluxos estáveis, componentes consistentes e feedbacks claros, elas reduzem essa ansiedade e aumentam a compreensão, permitindo que a criança consiga se desenvolver e desenvolver uma confiança nessa interação com o mundo digital. Essa figura aqui, ela resume essa integração dos 3 eixos centrais: a acessibilidade, a personalização sensorial e a previsibilidade. Esses elementos, eles não podem ser tratados de uma forma separada, mas é a articulação entre eles que vai permitir o desenvolvimento de um modelo realmente inclusivo. Em resumo, as interfaces digitais, elas precisam ser sensorialmente seguras. A acessibilidade, ela vai além do técnico, e ela também é cognitiva e emocional. A personalização, ela não é opcional no TEA. E os testes, eles são os que vão garantir que essas propostas, elas possam funcionar de fato. O referencial teórico que apresentei, ele vai sustentar a construção de um modelo integrativo voltado para a inclusão e a equidade digital. Agradeço muito pela atenção e fico à disposição para dúvidas, contribuições e sugestões. Aqui no último slide, coloquei algumas das principais referências do meu trabalho. Obrigada.